Você acha que existe uma ética, uma moral transcendente de que, por exemplo, que, igual você falou, se a pessoa fez coisas boas, ela tem um crédito. Quais são essas coisas boas? Quais são as coisas ruins? Existe... Óbvio que, assim, não existe uma lista, mas uma série de coisas que possibilitam você a ser uma pessoa mais transcendente? Tem. Não, muito boa pergunta, porque assim, nós percebemos que existe uma ética que transcende a ética humana. Inclusive a gente chama isso de cosmoética. É o termo que foi para tentar ajustar esse nível de moralidade em relação às outras dimensões. Porque veja, muitas pessoas não pensam nisso, mas a ética ela é cultural. O que num local é aceito e positivo, no outro pode ser um crime grave. Uhum. Então, o que está certo? O que está errado? Então, existe uma ética que transcende essa vida humana. E isso que a gente chama de cosmoética, uma ética universal, uma ética... Então, esse tipo de código de lei existe. E o interessante dizer é que sempre permeia o processo de ajudar os outros. Sempre permeia isso. Inclusive, tem alguns casos da EQM, que até fiz um vídeo lá falando que a pergunta secreta da experiência de quase morte da EQM, que é... Você faz ideia qual que seria uma pergunta... a pergunta Não faço que ideia. chacoalha a pessoa? Que algum ser pergunta pra ela, é isso? Faz uma pergunta... Talvez qual que é a pergunta mais importante... Veja bem, qual a pergunta mais importante que alguém pode fazer pra gente? Essa é uma pergunta... Qual que é a pergunta mais séria que alguém pode fazer, que qualquer pessoa pode fazer pra gente? Difícil pensar, né? Sei lá. Pode ser tanta coisa, né? Pode ser tanta coisa, mas vou sugerir uma aqui. Ela pergunta pra você, qual a pior coisa que você já fez na vida? Ou a melhor. Ou a melhor? Então, essa pergunta, que talvez seja a pergunta mais importante que alguém pode fazer pra gente, que eles fazem na EQM, é a seguinte. Olha só a pergunta. O que você tem feito na Terra em favor dos outros? É profunda. O que você tem feito na Terra em favor dos outros? Então a gente percebe que para a gente evoluir, para a gente seguir esse fluxo ético ou cosmoético, sempre a base é a assistencialidade, é a ajuda. A assistencialidade é ser fraterno, é você ajudar os outros. Então muitas pessoas ficam em choque quando elas olham para a vida dela e falam: o que eu fiz na minha vida em favor dos outros? Ela vai e fala: eu não fiz nada. Então ela corre atrás de fama, de dinheiro, de tanta coisa, mas aquilo é... Na EQM não se valoriza isso. Então, ninguém fala assim: mas parabéns, você tá passando uma experiência dessa porque você é bilionário. Ninguém cita dinheiro. Então, ninguém cita as coisas que no geral se dá valor aqui. E sabe que algumas pessoas ficam surpresas na EQM? São os gestos que ela tem, às vezes, pequenos para as outras pessoas. Uma porta que ela abre, ela parar no trânsito respeitando o outro, ela sendo gentil. Pequenas ações fraternas e assistenciais, eles falam: meus parabéns. Teve um caso, por exemplo, que eu li de uma pessoa que ela estava numa área desértica e ela precisava trocar a água de um balde e tinha uma árvore longe assim. Ela falou: não vou jogar essa água aqui no deserto, não vou lá até na... E ela sentiu que a gratidão que uns espíritos, que aquelas consciências estavam tendo por ela jogar uma água numa árvore. Então você fala: peraí, mas... Então... No fringir dos ovos, a gente percebe que uma pessoa, quanto mais evoluída ela é aqui na vida humana, mais ela faz o bem para os outros, nas mais diversas instâncias. Seja num livro, numa palestra, num conhecimento, seja dando o ombro para o outro chorar, não importa. Toda ação fraterna tende a ser cosmoética, mas sem segundas intenções. Porque tem gente que fala assim: não, eu vou ajudar para eu não ir para o inferno. Bom, aí você está barganhando. Aí você não está sendo natural, você está meio que, não, eu vou fazer isso aqui para garantir o meu ali amanhã. Então não é esse tipo de postura, é a postura real, que você genuinamente, você se importa com os outros. Mas é claro, não dá para a gente ajudar todo mundo, a gente tem que viver a nossa vida, nós temos um nível de egoísmo, sabe? A gente tem que cuidar da gente, a gente tem que ser independente, mas ainda assim, quando a pessoa ela é antifraterna, quando ela é muito egoísta, muito egocêntrica, quando ela tem as experiências, isso fica escancarado. Ela fala: poxa, eu tinha tempo para fazer uma coisa pelos outros, mas não estou fazendo. Por exemplo, o teu podcast, quanto mais ele trouxer informações que contribuam para as pessoas, isso tem um viés positivo.
Isso às vezes está ajudando mais pessoas do que a gente imagina, às vezes, né? Mas lá no meu canal, às vezes eu recebo umas perguntas, eu falo, cara, olha, esse vídeo aqui que você falou, porque eu não falo só relato de EQM, eu falo também de vídeos assim, de conhecimento, sabe? Aham. Então às vezes a pessoa fala, olha, esse vídeo aqui eu assisti umas 5 vezes. E às vezes quando me dá uma crise eu volto a assistir ele. Aí você fala, olha só o impacto que você cria na vida da pessoa, entende? Pois é. Então a gente às vezes não tem noção do alcance que isso tem, mas tudo são formas fraternais. Então, quanto mais uma pessoa conseguir organizar a vida dela, financeiramente, socialmente e fraternalmente, isso vai dar um up para que a vida dela cresça cada vez mais. Por quê? Porque assim, esses seres de luz, ou esses seres que nos ajudam, eles vão dar mais, vamos dizer assim, mais atenção para a gente. Porque eles podem... Uma pessoa que é só egoísta e só pede para si, eu quero isso, eu quero aquilo. Essa pessoa que eu falei não tem muito moral. Mas aquela outra, que quando ela pode, ela vai lá, ela doa um tempo, ela, sabe, faz uma caridade aqui, uma assistência ali. Essas vezes, esses seres estão de olho e falam, isso aqui, ele faz as coisas, ele planta sem esperar a colheita. Entendeu? Uhum. Isso dá uma certa autoridade, isso dá certo, você fica com certo crédito para às vezes ser ajudado e receber uma ajuda. Então, o viés que as pessoas não pensam, em geral, é isso. Então, ajudar os outros, a gente fala desde sempre, né? Vamos ajudar os outros, é importante. Mas quando tem essas experiências que transcendem, essas experiências que são além, isso fica mais evidente ainda. Então, eles não estão preocupados se a gente torce para o time A ou o time B. Não estou preocupado com a nossa alimentação fora do corpo. Estou preocupado com essas bobagens que a gente tem. Eles estão nem aí. O negócio é o que você tem feito em favor dos outros, como é que você tem se desenvolvido, tem amadurecido, entende? Isso é o ponto-chave que mais mexe com as pessoas, porque há uma quebra do egoísmo dela. Ela consegue ver e perceber que ela pode fazer mais e às vezes está no chamado subnível. Entende? Ela está abaixo da capacidade que ela tem. É bom ter lazer? É bom. É bom ter férias? É fundamental. Mas cada um sabe quando podia fazer mais e tá enrolando, tá... Por que você acha que isso acontece? Preguiça? E o que é preguiça? Pode ser, mas no fundo não é só a preguiça. Eu acho que o principal são as questões emocionais. Especialmente a questão do medo. Entendo. Veja, muitas pessoas têm medo do sucesso. A gente não fala pouco disso, mas a pessoa tem... E se ela fizer e der certo? Outra coisa, quando você assume certas posturas, isso traz responsabilidade. E tem gente que foge. Não, isso aqui tem responsabilidade? Eu tô fora. Ela meio que acaba a vida dela levando esse viés. Então, isso aqui é importante, vai me ajudar? Vai. Vai ajudar os outros? Vai. Opa, você é responsável, eu tenho uma tarefa a cumprir? Tá. Eu não quero ter responsabilidade, eu tô fora. Por que ela não quer ter? Por várias coisas, em geral, por medo. Sabe? Ela não quer sair da zona de conforto dela. Para você fazer assistência, você vai ter que romper certos paradigmas, você vai ter que se esforçar, passar por adversidade, sabe? Isso vai criar uma série de questões que às vezes a pessoa não está preparada, ela não quer entender aquilo. E então a vida emocional dela vai gerar uma série de questões que vai dizer o porquê que ela vai assumir ou não tarefas assistenciais ou negativas, ou algo nesse sentido.